Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro histórico de Juízes, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23, com toda referência e contexto da palavra e o rodapé. O contexto da palavra, o desafio histórico, versículo 1. O anjo de Javé subiu de Gilgal para Betel. Betel é uma cidade. E disse: Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que prometi a seus antepassados. Eu também tinha dito: jamais romperei minha aliança com vocês. Versículo 2. Contando que não faça aliança com os habitantes dessa terra. Destrua os altares deles, mas vocês não me obedeceram. Por que fizeram assim? Uma pergunta. Por isso também eu digo: não expulsarei os cananeus diante de vocês. Eles continuaram ao lado de vocês, e os deuses deles serão armadilha para vocês. Aqui está falando de imagem de escultura. Versículo 4. Logo que o anjo de Javé disse tais palavras a todos os israelitas, o povo começou a chorar aos gritos. Versículo 5. Por isso deram ao lugar o nome de Boquim. Aí ofereceram sacrifícios a Javé. Contexto da palavra: dinâmica do processo histórico, aliança, escravidão e conscientização e libertação. Versículo 6. Josué despediu o povo e cada um dos israelitas foi tomar posse da propriedade que havia recebido como herança. Versículo 7. O povo serviu a Javé durante todo o tempo que Josué viveu, e também durante toda a vida dos anciãos, que continuaram vivos depois de Josué, que tinha visto todas as grandes obras que Javé tinha feito em favor de Israel. Versículo 8. Josué, filho de Nun, servo de Javé, morreu com 110 anos. Versículo 9. Foi enterrado no território que ele tocava com propriedade, em Tamanate e Arari, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Versículo 10. E toda essa geração foi também reunir-se com seus antepassados. E veio depois outra geração que não conheceu a Javé e nem as grandes obras que ele tinha feito em favor de Israel. Versículo 11. Então os israelitas fizeram o que Javé reprova, prestaram cultos aos ídolos. Ídolo é imagem, escultura, imagem, estalta. Versículo 12. Abandonando Javé, Deus de Israel, o antepassado que os tinha tirado do Egito, e foram atrás de outros deuses, outras imagens de escultura, deuses de povos vizinhos, de que as imagens de escultura estalta, e adoraram, igual o povo de hoje, provocando Javé. Versículo 13. Abandonaram Javé e prestaram culto a Baal, a imagem de escultura de Baal e a imagem de escultura de Astarte. Versículo 14. A ira de Javé se inflamou então contra Israel, e eles entregou ao poder de assaltantes que os despojaram e venderam os inimigos vizinhos, de modo que
os israelitas já não conseguiam resistir. Versículo 15. Em qualquer coisa que realizava, a mão de Javé estava contra eles, exatamente como Javé ele tinha dito, e jurado, e chegaram a situação desesperadora. Versículo 16. Então Javé fez surgir juiz que libertava dos israelitas, dos assaltantes. Então Javé fez surgir juízes que libertava dos assaltantes. Versículo 17. No entanto, eles não davam ouvido nem mesmo aos juízes. Pelo contrário, prostituíram-se com os outros deuses, outras imagens de escultura, e prostrava-se diante deles. E bem depressa se afastaram do caminho, seguindo pelos antepassados que haviam obedecido os mandamentos de Javé. Eles, porém, não agiram da mesma forma. Versículo 18. Quando Javé ele fazia surgir juízes, Javé estava com o juiz e libertava dos inimigos durante toda a vida do juiz, porque Javé se compadecia dos gemidos deles, frente e tirana e tirarínia dos opressores. Versículo 19. No entanto, logo que o juiz morria, eles tornavam a corromper, se mais ainda seus antepassados, seguindo outros deuses, outras imagens de cultura, aos quais prestava culto diante deles, e se prostrava, e não desistia de suas práticas, e nem de suas condutas obstinadas. Versículo 20. Por isso a ira de Javé se inflamou contra Israel, e Javé declarou: já que essa gente violou a aliança que eu fiz com seus antepassados e não me obedeceu, versículo 21, e eu também, de minha parte, não expulsarei da presença deles e nem das nações que Josué deixou ficar, quando morreu. Versículo 22, com essas nações eu vou provar Israel, para ver se segue eu ou não. O caminho de Javé para viver se caminha por ele como seus antepassados. Versículo 23 para terminar. Por isso Javé deixou ficar essas nações, e não expulsou, e não as entregou a Josué. Este foi o livro de Juízes, livro histórico, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23. O comentário do capítulo 2 de Juízes, do versículo 1 até o versículo 5, está escrito assim: o projeto de criar uma nova sociedade é um processo histórico. Não se realiza de uma hora para outra. O grande risco é consistência com um grupo que sustenta um projeto social injusto, ou os cananeus que continua a armadilha, a tentação de voltar para trás. Voltar para trás é seguir as suas imagens futuras e estalta. Do capítulo 2 de Juízes, do versículo 6, o versículo 3, o versículo 6, o texto fornece a chave para se compreender a história apresentada nos livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis. É importante para levar à frente um projeto
e manter a memória ativa ou consciência histórica, adquirida através da resistência e da luta. A geração que luta mantém viva essa consciência. No versículo 6, no versículo 10, a nova geração, porém, quebra essa memória e ameaça fazer o projeto voltar atrás. No versículo 10, na parte B. O resultado vai e vem, um vai e vem na história entre a fidelidade a Javé. O seu projeto é o culto aos ídolos, a imagem de escultura que é o estalta, que corrompe a sociedade. Os versículos 11 e o versículo 16 apresenta a dinâmica que marca o destino histórico de um povo. A parte A, o pecado e alienação da consciência e da consciência da história, o povo abandona Javé, o Deus que produz liberdade e vida, para servir aos ídolos, que é a imagem, escultura, estalta, que corrompe o produzindo um sistema social injusto, no versículo 11 e o versículo 13. Na parte B, o castigo, perda de liberdade da vida, servindo aos ídolos da imagem, escultura e de estalta. A escravidão da morte. O povo alienado perde e liberdade e a vida, que tinha sido durante conquistado no versículo 14, versículo 15, na parte A. Na parte C, conversão, volta à consciência histórica nos termos, limite do sofrimento. O povo volta à consciência, uma histórica, e clama Javé, no versículo 15, na parte B, do capítulo 3, versículo 9, versículo 15. A parte D, graça e libertação. Javé responde ao clamor, fazendo surgir líderes, juízes, que organizam o povo e ajudam a reconquistar a liberdade e a vida, no versículo 16. Mas a história continua, as novas gerações parecem estar sempre voltando à alineação da consciência, a perda da memória, no versículo 17 e no versículo 19. À primeira vista, teríamos a tentação de dizer que a história é um círculo vicioso que volta a terminá-los sempre no mesmo lugar. O autor, porém, mostra que tal círculo pode ser quebrado. Para isso é necessário que cada geração assine um projeto de Javé, continue a luta dos antepassados e o desafio em extinguir completamente a idolatria de adoração de imagem, escultura e estalta, que impede a liberdade e a vida, no versículo 2, no capítulo 2, e no versículo 20, no capítulo 3, e do versículo 6 de Juízos. Este foi o livro de Juízos, um livro histórico, do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 23, o rodapé da Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó, que criou o céu e a terra e todas as coisas com seu poder, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Dá entendimento, sabedoria para entender a tua palavra do jeito que está escrito, para que nós não ficamos somente por ler e por ouvir,
mas que nós colocamos as palavras dentro do coração, para que nós meditamos nela dia e noite para a nossa salvação, para encontrar a verdade, para que nós não desviamos da verdade. Uma boa noite para todos, até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom para todos.